Vídeo para reflexão com Aloma Tente. Olá pessoal, iniciamos mais um Simplificando Grabovoi essa semana com um assunto que pode parecer um pouco confuso, né? Mas fala um pouquinho sobre a matéria ao nosso redor. O que é a matéria ao nosso redor? Porque criou-se ao longo dos anos, com toda a nossa cultura, as religiões orientais, as religiões ocidentais, toda a percepção, né, do que a gente chama de consciência coletiva no mundo inteiro, né, a gente criou um paradigma de dificuldade grande de interpretar a matéria, a materialização, a matéria que tem ao nosso redor, incluindo a matéria do nosso corpo. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, há poucos dias atrás, chegou a comentar um pouquinho sobre projeção astral. Ele estava muito interessado em fazer. Ele acha que ele iria adquirir um nível vibracional mais elevado. Fazendo, né, esse processo de projeção astral, ele alcançaria um nível vibracional mais elevado e buscando esse crescimento espiritual, enfim, ele buscou fazer, estava interessado em fazer projeção astral, etc, etc. Qual que é a questão? Eu não vou entrar em detalhes sobre projeções astrais, enfim. A analogia que eu fiz para ele, a brincadeira que eu fiz para ele é o seguinte: olha, a gente pode ser mais simples do que a gente imagina. A gente pode alcançar todo esse nível vibracional de carne e osso. A gente não precisaria fazer processos complexos, processos que poderão envolver a saída da parte espiritual, o desvincular da parte espiritual com o corpo, para que a gente alcance níveis mais sutis, para que a gente esteja em níveis mais sutis, né? E a gente pode adquirir isso tudo de carne e osso, porque a consciência, ela controla o corpo. E quando você trabalha com ela, o corpo também se desenvolve. O corpo consegue alcançar essas informações que está lá dentro na alma. Então, porque a alma, na verdade, ela é o quê? Ela é uma partícula do corpo de Deus. Ela é uma partícula do próprio Deus. E ele tem todas as informações e ele tem toda a abundância que a gente pode adquirir em termos de plenitude, em termos de nos tornarmos plenos, completos, livres, para sermos o que nós temos vontade de ser, para atingirmos o que nós temos vontade de atingir, para termos a vida que nós gostaríamos de ter. Então, acessando informações da alma é a grande sacada para a gente obter toda essa abundância, toda essa plenitude, toda a felicidade, toda a elevação vibracional necessária, né? E que no fundo todos nós buscamos, porque em essência o homem busca a felicidade. Em essência o homem busca a felicidade. Em essência ele busca essa elevação vibracional. Todos os erros de percurso, tudo que nós fazemos, no fundo, né, lá em essência, é justamente para que a gente consiga ser feliz. Então, acessar o próprio Deus é a grande sacada para a gente poder adquirir isso tudo. Só que o próprio Deus está dentro da gente, porque as informações dele estão na alma. Ele é a nossa alma. A conexão com ele é nos conectarmos com a nossa própria alma. E para isso a gente precisa da estrutura da consciência. Trabalhando a consciência, a gente consegue atingir esse nível vibracional. A gente precisa de fazer algumas práticas, como projeção astral e etc. E aqui vem um outro paradigma muito interessante que, ao longo de várias e várias gerações, ao longo de séculos e séculos da história do nosso planeta, a gente arrastou essa concepção e que, na verdade, não é bem assim. Por isso que é tão desconfortável estudar Grabovoi. Quando a gente percebe que alguns conceitos realmente não necessariamente é assim, e a gente começa a criar necessidade de quebrar alguns paradigmas na vida para compreender o real funcionamento do mundo. E o que eu vim falar com vocês aqui é uma metáforazinha chamada pote dourado. Realmente nós acreditamos que o pote dourado ele está lá no outro lado do arco-íris, mas esse outro lado do arco-íris, muitas vezes a gente acha que é o quê? Em situações de desencarne, no nosso estado espiritual, nós conseguimos atingir essa plenitude, atingir tudo isso que nós buscamos, todo esse estado de estarmos completos, de estarmos plenos, de estarmos felizes. Porém, esse é um grande paradigma para Grabovoi, porque toda essa completude, todo esse bem-estar que a humanidade pode adquirir,
está com nós mesmos, dentro de nós mesmos, né? Se encontra dentro de nós e em estado físico de carne e osso, a gente pode chegar nessa plenitude. O pote dourado, ele está aqui mesmo. O pote dourado não está do outro lado. E para acessarmos isso, é o que os orientais costumam dizer, várias pessoas, inclusive, do nosso país que gostam muito desses termos, falam de atingir a iluminação. Né? E, na verdade, o que é a iluminação? A iluminação é a nossa consciência se tornar transparente e a gente conseguir ter os mesmos pensamentos da própria alma. Então, o que é a iluminação? É a transparência da nossa consciência, fazendo com que a gente consiga acessar, o nosso corpo consiga acessar essas informações da alma através do nosso pensamento e do nosso sentimento. São pensamentos vindos da alma, vindos do próprio Deus. Isso a gente consegue em estado físico, porque segundo a própria ciência grabovoi-ana, o que a gente pode observar? Que o corpo é uma capa da alma e faz parte da alma. O nosso Deus, que é o eu sou, várias pessoas denominam, né, com esse termo, eu sou, pode ser acessado pelo nosso corpo e na verdade o nosso corpo faz parte dele. É como se o corpo fosse uma capa da alma e nós não conseguimos acessar essas informações sem o corpo. Então a matéria, qual é o sentido de tudo isso que eu estou falando? A matéria é fundamental, o corpo é fundamental. Para quê? Para a gente atingir esse estado. Então, pensar em atingir o pote dourado, aquele estado de elevação vibracional máxima, de elevação de consciência, de desenvolvimento espiritual, numa situação fora do corpo, seja morto, seja em projeção astral, é uma grande falácia, é um grande equívoco. E essa crença ela é tão forte em todo o nosso planeta, porque nós temos vários grupos, independentemente se são seitas, religiões, etc, com essa concepção, sendo que ela não é verdadeira. Você só atinge o próprio Deus, você só atinge o eu sou, que na verdade ele está dentro de cada um de nós, com o corpo. Porque pensar como ele, agir como ele, depende da estrutura da nossa consciência. Né? E essa estrutura da consciência funciona com o corpo, porque parte dela está fora do corpo e parte está dentro do corpo. Parte dela é a consciência interna, que é trabalhada com as práticas de Grabovoi, que controla a consciência externa, e a outra parte é a consciência externa, que é uma região do nosso cérebro, incluindo principalmente a glândula pituitária, né, a glândula hipófise. Ela é o grande portal da consciência interna para a consciência externa, ela é uma portinha. Né? Então, sem ela, ou seja, sem essa região cerebral nossa, a gente não conseguiria, a gente estaria completamente dormindo em termos de, a gente não conseguiria acessar essas informações. E com essa portinha a gente acessa a consciência interna. E o que a gente trabalha com o Grabovoi é a consciência interna. Todas as práticas trabalhadas em Grabovoi elas são relacionadas com a consciência interna. Então, para ficar mais claro, gente, a moral de toda essa história, a matéria ao nosso redor é importante, sim. Atingir a 4D e atingir a 5D sem a matéria física não é possível. É importante atingirmos esse estado reconhecendo a importância do nosso corpo. É importante atingirmos esse estado reconhecendo a importância do nosso corpo, reconhecendo a importância da nossa consciência externa, dessa região cerebral, reconhecendo que sermos deuses, sermos criadores, depende especificamente do nosso corpo, em estar vivo. Porque quando a gente fala em criação, lei da criação e o próprio Criador, a gente fala de vida. E os ensinamentos de Grabovoi são muito claros nisso. Então é um paradigma que existe no nosso planeta e que precisa ser quebrado.
As pessoas que conseguem quebrar esse tipo de paradigma são pessoas realmente candidatas e fortes candidatas a estarem nessa nova fase do planeta. Então, as pessoas que conseguem quebrar paradigmas como esses, né, principalmente esse paradigma específico de valorizar a matéria nesse momento de transição da 3D para 4D e 5D, são fortes candidatas a ficarem, vivenciarem a 4D e a 5D, vivenciarem a nova fase do planeta, que é uma fase completamente plena, que é uma fase em que o ser humano será um criador, será a imagem e semelhança do Criador e será uma cópia muito próxima do próprio Cristo que esteve conosco há 2000 anos atrás. Então, quebrar esse tipo de paradigma é fundamental. Há uma explicação científica por trás disso. Há uma explicação científica porque, em termos de ciência, a criação do corpo veio através da alma. A alma criou o espírito, e o próprio espírito criou a consciência, e a consciência criou o corpo. Né? A consciência criou a parte externa da própria consciência e criou o próprio corpo. Então, resultado disso tudo, se o corpo faz parte da alma, a gente não pode desvincular essas duas estruturas no momento em que a gente quer ascender, no momento em que a gente quer esse desenvolvimento eterno e harmonioso, no momento em que a gente quer o desenvolvimento da consciência em busca do controle da realidade. Porque muitas pessoas começam a interessar em Grabovoi quando começam a entender a parte de controle da realidade. E é muito gostoso quando a gente percebe que está tudo nas nossas mãos. Embora seja muito desconfortável, ao mesmo tempo também é muito gostoso, porque a gente pensa assim, eu posso controlar as coisas de forma que sejam melhores para mim, de forma que me tragam mais felicidade e mais bem-estar. Então o controle da realidade, ele se faz através da expansão da consciência. Só que a expansão da consciência e o acesso às informações da alma não são possíveis, né? Esse acesso não é possível sem o corpo. Então, a matéria adquire uma importância enorme nesse processo. Valorizarmos a matéria é extremamente importante para o salto quântico. É fundamental. Eu diria até que é fundamental. E é por isso que esse paradigma, né, a ciência de Grabovoi, ela convida as pessoas a quebrarem esse tipo de paradigma para se prepararem para um estado de consciência mais elevado. Claro que é um conceito um pouco desconfortável, mas com o tempo a gente vai conseguindo, né, com a expansão da consciência, tudo isso vai fazer muito sentido para a gente. A gente começa a realmente valorizar a criação do homem. Porque se o corpo não faz sentido, se a matéria ao nosso redor não faz sentido, o que a gente está fazendo aqui? Por que o próprio Deus perdeu o tempo dele de criar o próprio ser humano? Então faz todo sentido o que estamos vivendo, faz todo sentido a criação do ser humano e a criação de todos os objetos de realidade, de todos os elementos que existem no mundo. Realmente, a criação de todo o planeta, a criação de toda a matéria, essa matéria condensada, né, essa informação condensada na terceira dimensão, faz sentido tudo isso ter sido criado só para atender, só para abastecer a terceira dimensão? Não, realmente não. A resposta é que não faz sentido e que toda essa matéria foi criada também para ser usufruída na quarta e na quinta dimensão. Porque, na verdade, gente, é importante entender, nós não começamos a viver ainda. Nós iniciamos a viver com o despertar da consciência. Por que nós não iniciamos a viver ainda? Vocês podem chegar para mim e me questionar, mas existem muitas e muitas reencarnações, existem muitas pessoas, e quem não acredita em reencarnação, existem séculos e séculos e milênios que existe o planeta Terra e que o ser humano está no planeta Terra. Como assim não começou a viver ainda? Não, nós não começamos a viver ainda de uma maneira plena, nós não começamos a viver ainda de uma maneira completa. A gente não sabe interagir com os elementos do mundo. A gente não tem ainda a capacidade de ter uma relação direta de conexão com a natureza, por exemplo. Por quê? Porque a consciência estava adormecida. Então, o vamos ver mesmo, a real interação com os elementos do mundo, a real interpretação em relação aos elementos do mundo vai ser pós-despertar da consciência. Então, se você for analisar em termos científicos e espirituais, o homem não começou nem a viver. O homem estava ali numa
numa situação ilusória de terceira dimensão e não começou realmente a relacionar com os elementos do mundo. Isso vai começar a partir da quarta e da quinta dimensão. Então é um desperdício muito grande em termos criativos criar toda essa estrutura de matéria no mundo inteiro para que ela não seja usufruída em dimensões maiores, em dimensões que o homem vai adquirir a sua completude, vai adquirir a sua plenitude. Então, segundo Grabovoi, a matéria é importante sim. O corpo ele é fundamental no processo de interação do mundo e de plenitude, de nova fase do ser humano, de liberdade, de acessar a abundância universal. O corpo ele é fundamental nesse processo porque, segundo Grabovoi, o corpo faz parte da alma e as informações da alma também são acessadas via corpo. A gente começa a ter essa interação com o planeta, com os elementos do mundo e viver de verdade, de uma maneira completa, com esses elementos do mundo após esse despertar da consciência. Então não adianta a gente achar que estamos aqui para pagar alguma coisa, que estamos aqui para isso, para aquilo. Não. Nós estamos ainda num paraíso, num local fantástico, num lugar fantástico, que é o planeta Terra, mas ainda não tivemos a capacidade de usufruir o melhor do planeta, da melhor forma possível, da forma mais plena, mais completa possível, porque nós ainda não estávamos com a consciência desperta. É após esse desenvolvimento em níveis cada vez mais elevados da consciência que teremos a capacidade de usufruir toda a riqueza que nós podemos captar, né? Não a riqueza, não a riqueza material, mas também a riqueza material, prosperidade em termos materiais, mas também a questão de alegria, felicidade, bem-estar. Isso a gente não conseguiu, então tem uma história ainda a ser completada na nossa querida casa, né? Uma história que ainda está no início, ainda está no Era Uma Vez, mas tende a finalizar com Felizes para Sempre. Por quê? Porque o desenvolvimento ele é eterno. A tendência é que a vida seja eterna. A tendência é que a nossa capacidade de usufruir o melhor de todos os elementos do mundo se torne cada vez mais e mais e mais sofisticada e melhor. A tendência é que a nossa vibração se torne cada vez mais elevada. A tendência é que a gente se desenvolva cada vez mais e mais. Então é realmente, literalmente, como contos de fada, viveram felizes para sempre. Não acaba mais. Porque a existência da matéria não atrapalha o processo de desenvolvimento espiritual humano. A existência da matéria completa esse processo de desenvolvimento espiritual humano. Valorizar o corpo e valorizar a vida é fundamental nesse processo de crescimento que nós estamos. Então, Simplificando Grabovoi vai ficando por aqui com essa mensagem, com essa reflexão sobre a importância da matéria, dos elementos naturais e dos elementos artificiais do mundo e a importância máxima do nosso próprio corpo. Ficamos aqui com uma reflexão, uma pulguinha atrás da orelha que eu deixei em vocês, relacionada com os conceitos e com os conhecimentos do Grabovoi, para que a gente possa conseguir refletir isso ao longo da semana. Um grande abraço, ótimas pilotagens e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!